Existem pessoas que dizem-se militantes ou interessadas na ufologia, mas na verdade somente atrapalham, torcem e atuam contra os avanços na área. Se fosse por elas, os verdadeiros estudiosos poderiam abandonar tudo e retornar à vida simples e corriqueira, à labuta do dia a dia, em suas profissões e trabalhos que os sustentam, pois realmente ninguém vive de ufologia. Para quem ainda não saiba, afinal, a pesquisa dos discos voadores e seus tripulantes chegou ao limite. Realmente seria bem mais fácil e conveniente abandonar o navio com esta desculpa, porque somente os estudiosos levam os prejuízos financeiros e nenhum reconhecimento, ou então retirar da pauta as pesquisas sérias e deixar o caminho livre para fraudes, ufolatria, charlatanismo e messianismo ufológico. Seria este o fim de tudo? Uma visão bitolada e simplista, eu diria. Na verdade, a ufologia mundial, não somente a nossa, está claramente numa fase de transição e reorganização, onde é necessário separar o joio do trigo, unificar-se, esclarecer e concluir trabalhos e projetos em andamento, difundir-se de maneira definitiva entre o meio acadêmico a ser oficializado. Isso não será possível a curto prazo. Portanto, há muito trabalho pela frente. É uma fase de ajustes, decisões, meditações, reflexões e ações, de onde sairá fortalecida e pronta para seguir em frente. A ufologia brasileira é uma das melhores e mais eficientes, respeitada no mundo todo. Faz-se muito com pouco ou nenhum recurso financeiro, e soma-se a isso nossa precária situação econômica num país em desenvolvimento. Um ponto negativo ainda é a falta de união entre ufólogos e as ervas daninhas que sequer merecem atenção, pois fazem de tudo menos ufologia. Graças a esta falta de organização dos pesquisadores sérios, isso urge de reformas. Igualmente, muitos cientistas profissionais de outras áreas e curiosos que absolutamente nada sabem sobre o assunto, dentro de suas limitações ortodoxas e verdadeiras crendices científicas, mas o fator desatualização que ancorou muita gente lá no século XX, atacam a ufologia como pseudociência. Nenhum pesquisador da área pode aceitar este termo sem explanar sobre ele. Falsa ciência? De modo algum. Ufologia é uma protociência ou paraciência, e quem não entende sobre determinado assunto deveria, no mínimo, ausentar-se de comentários. Exemplificando, se não entendemos nada de geodésia, e por incrível que pareça trata-se de uma ciência que estuda formas e dimensões da Terra, então como iremos comentar ou opinar sobre a mesma? Antes de mais nada, se necessário fosse, iríamos estudar e nos informar sobre o assunto antes de qualquer posição. Ética, moral, bom senso e coerência são os princípios básicos que se aprende no primeiro ano de graduação em qualquer universidade. A sociedade, de um modo geral, mostra-se aberta e receptiva sobre a presença de outras civilizações pelo cosmos. A mídia influencia a vida e cultura de todos. É como um espelho para muita gente. Noticiários e reportagens, sejam televisivas ou escritas, deveriam se preocupar mais com as informações reais e fundamentadas da ufologia, deixando de lado, finalmente, a mistificação e negligência que se fazem presentes ainda nos dias atuais. Muitas matérias boas são moldadas pelos jornalistas antes da veiculação e, como adoram o sensacionalismo na ufologia, vertem para este lado. Talvez seja exatamente por este motivo que muita gente de peso, como cientistas e pessoas públicas bem informadas, evitam falar sobre UFOs. Mudanças devem ser cobradas nesse setor, através de boa informação, conscientização e parcerias produtivas com os meios de comunicação, com prioridade aos profissionais idôneos e realmente interessados em fatos reais. Trata-se de uma multi- e interdisciplina, ainda jovem, descobrindo-se como tal e percebendo a necessidade de crescer, amadurecer, profissionalizar-se. Depois de reconhecida e aceitada pela comunidade científica moderna, a ufologia pode se ramificar em novas e revolucionárias vertentes científicas, assim como já existem a astrofísica, exobiologia, exopaleontologia, por exemplo. Poderão surgir especialidades do tipo exoantropologia, exopsicologia, exozoologia,
exomedicina e por esses caminhos adentro. Acontecerá como no passado, onde o termo ciência se ramificou em tantas especialidades atuais. Isto é estagnação. Quem ainda apostar no fim da ufologia, depois de tanta elucidação de metas e compromissos, pode procurar outra coisa para fazer de fato, contanto que deixem os que continuarão atarefados em paz e concentrados nestes projetos. Saibam que eles estão todos participando de uma gestação, uma fase embrionária que dará à luz as ciências ufológicas e mundiais do futuro. As ciências atuais estão caminhando e comprovando o que muitos ufólogos defendiam, teorizavam há décadas, como por exemplo teoria das cordas, universo, multiversos paralelos, velocidades superiores à da luz, teletransporte, enfim, genética, implantes e uma infinidade de etc. Sem mencionar os exoplanetas e elementos químicos essenciais à vida espalhados pelo cosmos, que igualmente hoje ninguém mais duvida, pois aí estão semanalmente catalogados e estudados.